Dia de Finados? Para que ter esse dia? Para que um feriado nacional? Para isso? Para que, de certa maneira, celebrar esse dia? Bom, isso vem de uma tradição católica e como muitos aqui eu sei que me seguem, né, não são católicos, para você, se tiver curiosidade de saber o porquê desta data, e até mesmo para você católico que muitas vezes não sabe da sua fé, não sabe do porquê disso tudo, eu quero falar um pouquinho sobre o sentido desse dia para nós, tá? Então, até muitos católicos vão perdendo um sentido. Alguns acham que é um dia de homenagem aos mortos, aqueles que faleceram, uma homenagem. Não, não é uma homenagem. Então, vamos lá. Por que celebrar finados? Para que celebrar os fiéis defuntos? Em primeiro lugar, ontem, dia 1º de novembro, a igreja celebra o dia de Todos os Santos. Então, a igreja celebra todos aqueles que já estão no céu juntamente com Deus. E hoje, dia 2 de novembro, a igreja celebra, por assim dizer, a missa dos fiéis defuntos. Quem são os fiéis defuntos? São aqueles que estão no purgatório, ou seja, não são todos os mortos, né? Porque quem está no inferno, já era, perdeu. Quem está no purgatório são aquelas pessoas que estão se purificando de suas faltas e precisam, né, passar por essa purificação até alcançar o céu. Então, o que que é o dia de finados? Não é um dia para você homenagear os mortos. Não é um dia para você simplesmente ir no cemitério, ir lá onde estão os restos mortais, lembrar das coisas boas que você viu com aquela pessoa. Não. Né? Estou nem dizendo que isso seja errado, só estou falando que não é isso. É um dia em que a igreja convoca todos nós a rezarmos pelas almas dessas pessoas, para que elas se purifiquem logo, né, pelas nossas orações, pelas penitências, enfim, que oferecemos a elas, para que elas possam alcançar o céu. Então, em primeiro lugar, na Sagrada Escritura, São Paulo, salvo engano, né, São Paulo, na carta aos Hebreus, vai falar, né, o autor da carta aos Hebreus vai falar que logo após a morte vem o julgamento. E aí sim, São Paulo vai nos dar um ensinamento importante. Ele vai falar que quando nós morremos e estamos diante de Deus, nossas obras serão provadas, né? Serão provadas no fogo. E que se a nossa obra for ouro, né? Ele de pé, você viveu uma vida totalmente santa, né? A obra ficará de pé. E ele vai dizer os vários materiais, né? E ele vai dizer que se a obra for palha, ao passar pela prova de fogo diante de Deus, a palha será ali destruída, mas de alguma maneira essa pessoa ainda será salva, mas que passando pelo fogo. Esse passando pelo fogo, a igreja entende como o fogo do purgatório, né? O fogo da purificação. Veja, São Paulo está falando de uma pessoa que morre e diante de Deus as suas obras não foram perfeitas, mas São Paulo fala que de alguma maneira, passando pelo fogo, essas pessoas serão salvas. E isso é o purgatório. Então, veja, uma pessoa que viveu uma vida santa, as virtudes, né, viveu na perfeição de Deus, nós cremos que essa pessoa vai diretamente para o céu. Mas uma pessoa que, embora sendo crente no Senhor Jesus Cristo, né, recebendo os sacramentos, etc, etc, mas não viveu de maneira perfeita, né, às vezes até viveu uma vida no pecado, mas próximo à sua morte se converteu, se arrependeu, mas, ou seja, não fez penitência dos seus pecados. Morreu na amizade com Deus, mas não fez penitência dos seus pecados. Nós cremos que essa pessoa precisa passar pelo fogo do purgatório, conforme diz a Sagrada Escritura, através de São Paulo, salvo engano, na carta aos Coríntios, que ele vai falar que essa pessoa será salva, mas passando de alguma maneira pelo fogo. E aí chegamos aqui ao Dia dos Fiéis Defuntos. Nós somos chamados nesse dia a rezarmos pelas almas do purgatório. Né? Não é só simplesmente lembrar da pessoa que se foi. Eu não posso lembrar das minhas duas avós, né? Minha avó materna e paterna, que faleceram, lembrar dos momentos bons. Pô, bacana, mas é, a igreja me convida hoje a rezar pela alma delas, né? Dos outros entes queridos. Então, rezar e principalmente a principal oração que essas almas precisam é a Santa Missa. Por isso, hoje é comum nas Santas Missas terem as caixas onde nós colocamos os nomes dos entes falecidos para que o sacerdote, no oferecimento do santo sacrifício da missa, rezem pelo sufrágio, ou seja, pela purificação dessas almas que estão no purgatório. E se essa pessoa já estiver no céu, o oferecimento daquela minha oração
Deus, que obviamente é onisciente, conhece todas as coisas, aplicará por uma outra alma que mais necessita, né? Aquilo que até mesmo nós rezamos no texto, conforme a aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? Daquela oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas, ou seja, as almas do purgatório, levai as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem. Então, Nosso Senhor, né, a Virgem Maria também, sua Santíssima Mãe, irá aplicar essas orações, principalmente nós que somos escravos da Santíssima Virgem Maria, entregamos todos os nossos méritos, as orações, penitências para ela saberá aplicar para aquela alma que mais precisar. Né? Nenhuma oração será vã. Mas, e aí nós chegamos também a meditar sobre o que é a Santa Missa. A Santa Missa ela é o grande sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que não é católico, talvez até seja católico, mas não seja aprofundado na sua fé, a Santa Missa não é um banquete, simplesmente. A Santa Missa não é como muitos querem nos ensinar por aí, infelizmente até dentro da igreja, dizendo que é um momento de confraternização. Não, confraternização eu faço lá com meus colegas de trabalho, eu faço com meus amigos, né? A gente vai numa pizzaria, sei lá, vai para onde... Lá é uma confraternização, a Santa Missa não é uma confraternização. A Santa Missa é a atualização do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Na noite em que ele foi entregue, né, Nosso Senhor, a Sagrada Escritura é clara, Nosso Senhor pega o pão e diz: isto é o meu corpo. Não é um faz de conta, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Pega o cálice com o vinho e fala: isto é o meu sangue. Não é faz de conta, não é um símbolo, isto é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Então, e ele dá ordem aos apóstolos de fazerem isso em sua memória. Então, toda vez que o sacerdote ele oferece o sacrifício da missa, a missa ela é celebrada há 2000 anos, os apóstolos celebraram, São Paulo celebrou e foi passando, né, sendo ordenado novos bispos, né? Nós temos os bispos como sucessores dos apóstolos e aí eles foram passando a missão de celebrar para o que nós chamamos hoje dos padres, enfim, e é oferecido esse mesmo sacrifício do corpo e do sangue do Senhor, né? Em expiação pelos nossos pecados, onde nós podemos comungar o corpo e o sangue do Senhor, mas, de maneira especial, nós podemos oferecer esse sacrifício, né? O sacerdote oferecendo como presidente da celebração e nós na assistência. Quando nós falamos assistir a missa, não é de ver, igual a gente assiste televisão, mas assistir no verbo de assistência, de dar assistência ao sacerdote. Nós assistimos a missa com o nosso acompanhamento nas orações, nas súplicas. Seja o sacerdote presidindo a oração, seja nós na assistência, nós podemos oferecer as nossas orações, a missa, né, principalmente o sacerdote, pelas almas do purgatório. E a principal oração em que se pode ser feita por uma alma do purgatório é a Santa Missa. É comungar na intenção do sufrágio das almas do purgatório. Então, vá à missa, né? Coloque na intenção, ou mesmo vá à missa, mesmo sem ser no dia de finados, reze, coloque na intenção, na própria missa, durante a missa, reze pelas almas do purgatório. Né? Até, claro, é revelação privada, mas alguns santos que tiveram revelações privadas, né, que Deus permitiu que almas do purgatório aparecessem para elas para pedir oração, como por exemplo a São Padre Pio de Pietrelcina, nós vemos que a principal oração que tem mais eficácia é, para a purificação delas é a Santa Missa e o Rosário, né? Então possamos oferecer essas orações, principalmente a Santa Missa, tá? Então, e até lembrei de algo aqui agora, que não lembro se era São Padre Pio de Pietrelcina ou São Leonardo de Porto Maurício, falava que nós veremos, quando nós morremos e estivermos no purgatório, nós veremos o valor de uma Santa Missa, né? Que cada Santa Missa que nós assistimos com piedade, com verdadeira piedade, vai se diminuir o tempo do purgatório, né? Então possamos também buscar assistir a Santa Missa com piedade, mas lembremos de rezar pelas almas do purgatório, pois elas necessitam muito, né? Então, e uma outra coisa, li também de um outro santo, não lembro qual, vai dizer que aquelas pessoas que não rezam pelas almas do purgatório enquanto estão em vida, né? Ou seja, nós, se nós não rezarmos pelas almas do purgatório, diz que por um ato de justiça, Deus fará que quando você estiver no purgatório, as orações que fazem por você não tenham validade. Deus aplica o mérito para outra pessoa, por um ato de justiça, porque enquanto você esteve em vida, você não teve caridade. Mas claro, é uma revelação privada, você crê se você quiser. Mas enfim, meus irmãos, é isso.
né? Então, as almas do purgatório não podem fazer nada por si. O tempo de ganhar mérito é aqui na Terra. Então, elas não têm mais mérito, né? Elas morreram na imperfeição, na amizade com Deus, é verdade, mas na imperfeição precisam se purificar. Então, elas têm que passar por esse fogo do purgatório. Mas nós, enquanto estamos ganhando mérito aqui na Terra, nós podemos oferecer os méritos. Por isso que a igreja concede as indulgências, né? E a indulgência plenária que nós podemos receber. Neste dia, nós podemos oferecer uma alma do purgatório. O que é a indulgência plenária? Indulgência plenária é o perdão de todas as penas temporais do pecado. Então, você fazendo tudo aquilo que... Depois pesquisa, o vídeo já está ficando até mais longo do que eu pensei, mas pesquisa como alcançar as indulgências, né? Em determinados atos, aí você reza pelo Papa, comunga e confessa, né? Estando em estado de graça e, claro, primeiro confissão, né? Sempre estando em estado de graça para poder comungar. E aí você oferece para uma alma do purgatório, fazendo o ato específico para alcançar, né? A indulgência plenária, você oferecendo por determinado modo do purgatório, essa pessoa irá diretamente para o céu, é plena, né? A indulgência parcial, você perdoa, né? Alivia parcialmente as penas daquela alma do purgatório, e a indulgência plenária, você alcança o perdão total, e essa pessoa vai diretamente para o céu. Certo? Lembrando que todas as indulgências que a igreja concede, você pode escolher a indulgência para si, para receber o perdão de todos os seus pecados, ou parcial, né? Ou você pode oferecer para uma alma do purgatório. Mas a indulgência plenária do dia de hoje, dos fiéis defuntos, a igreja concede apenas para as almas do purgatório. Tá? Não dá para aplicar para você. Pelo menos até onde eu sei, tá? Posso estar enganado. No mais é isso. Se tiver alguma dúvida, manda aí, né? E possamos juntos rezar pelas almas do purgatório. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe de misericórdia, que viva Cristo Rei, nosso Senhor e Deus.